Eu ainda estou mergulhando, nadando nas águas do Espírito da Paz. Deixei de ser uma mulher colérica para viver a graça da paz. E descobri que a minha saúde, ela transbordou. Até o rejuvenescimento veio por causa da paz. Você acredita nisso? A minha paz de espírito me rejuvenesceu a minha alma. Saúde mental está vinculada à paz de espírito. Mesmo quando em volta de mim há uma guerra, há uma batalha. E eu quero falar depois, em outros momentos, mais vezes, sobre esses 3 aspectos de justiça, paz e alegria. Mas hoje eu quero destacar para você que a justiça de Deus, ela não tem nada a ver com condenar, colocar na prisão, pegar aquele que matou, que roubou, porque a gente tem esse senso de justiça. E aí a gente vira justiceiro, né? A justiça não está vinculada em condenar. A justiça está vinculada a olhar o erro, a olhar o dolo, a olhar aquele que merece a morte e dizer assim, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Quando Jesus perdoa a mulher que estava sendo pega em adultério, ele não a indeniza do pecado. Não. Ele não olha o que ela fez e diz, tudo bem, foi só uma escorregadela. Não. Jesus vai lá no centro do desejo de pecar daquela mulher, a ponto dela ficar tão constrangida com o amor que eu creio que nunca mais aquela mulher adulterou. O perdão e a justiça, quando ele chega na vida de alguém, ele traz um recomeço de um lugar que a pessoa nunca mais tem reincidência. Quando eu trato, eu lido no discipulado, né? Porque na terapia isso não é possível. Quando alguém que vem de uma reincidência de pecados, quando você trabalha as questões geracionais e você tira, né, dessa justificativa do peso dos antepassados, e você trabalha isso, você diz, agora é com você. Você não tem mais a maldição hereditária, agora é com você. É uma escolha, é uma atitude, é um posicionamento. O que eles fizeram não me interessa mais, mas o que eu vou fazer com isso que está diante de mim? Com esse pecado que agora é meu, que a responsabilidade é minha com aqueles que virão. O que eu faço com isso? Isso é justiça. Isso é reino de Deus. Eu preciso entender que o reino de Deus, ele não está pautado neste mundo, mas ele se manifesta nesse mundo. Reino de Deus é relacionamento. Reino de Deus é andarmos de cabeça erguida como embaixatrizes e embaixadores de um reino que tem uma cultura própria, que tem uma linguagem própria, que tem um comportamento próprio e que vai se portar de uma maneira digna, simples, mas digna. Humilde, mas digna. Que muitas vezes, sem abrirmos a boca, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ali está uma mulher de Deus. Ali está alguém que eu quero estar junto. Ali está alguém que faz parte de um reino que não é daqui. Eu quero estar perto dessa mulher, eu quero estar perto deste homem. Então, a justiça de Deus está vinculada à justificação. Porque a justificação não foi por nossos méritos, foi pela graça. Então, o reino de Deus é justiça porque faz parte do processo de justificação. Não é por merecimento, não é por conhecimento, é por uma atitude, uma tomada de decisão de receber o reino. Agora, não dá para receber um reino, um título de cidadania, sem se comportar dentro das regras desse reino. Não dá para viver como brasileiro falando japonês. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos viver dentro do reino de Deus falando uma linguagem mundana.
Nós queremos viver dentro do reino de Deus, justificando os nossos erros e até levantando bandeiras denominacionais, achando que a nossa igreja é a melhor, que a nossa denominação é a certa. Queridos, são só agências missionárias para ajuntamento dos santos. Nada mais do que isso. Nenhuma delas vai estar lá na eternidade. Não tem placa lá na sua casa da sua denominação. Sinto muito se você não concorda com os batistas, com os pentecostais, com os adventistas. Eu lamento muito. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é amar incondicionalmente. É olhar aquilo que o outro faz e você não concorda, e você dizer, Deus te abençoe, te traga luz, ou me convença do contrário. É sempre pensar que o outro pode ter razão. Reino de Deus é viver uma vida simples, sem querer ter razão o tempo todo. E qual é a consequência disso? Viver o que nós lemos em Isaías, ser carvalho de justiça. O carvalho, ele não se quebra, ele não se curva, ele não se rende, ainda que ele esteja no lamaçal à sua volta. Ele vai ser como uma garça, que pisa na lama, mas não contamina suas penas brancas. Nossas vestes precisam estar limpas, para que a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo venham sobre nós, né? Que a comida não seja o nosso alvo, que a bebida não seja o nosso alvo, que a prata e o ouro não sejam o nosso alvo. Porque há muitas pessoas que não têm nada disso e vivem essa plenitude de justiça. João disse assim um dia, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Que alegria é essa? A alegria do Espírito. A alegria que vem do Espírito Santo, ela não depende de circunstância. Você pode ter essa alegria deitada num leito de enfermidade. Você pode ter essa alegria mesmo com tantas contas a pagar. Você pode ter essa alegria quando a doença não está sendo controlada. Você pode ter alegria quando a guerra está instaurada na sua casa. Porque a alegria do Espírito é um estado de consciência. Por isso, nós precisamos invocar esse reino. Né? E eu gosto muito da oração do Pai Nosso, que hoje eu tenho feito ela todos os dias. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Porque no céu ela não é questionada, na terra sim. Na terra nós colocamos, mas Senhor, mas e se? Ah, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Nós questionamos demais. Nós não entendemos que para todas as coisas tem um propósito, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, ainda que não entendamos. O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no espírito. E eu queria que, diante das lutas e das dificuldades, você se fizesse essa pergunta. Senhor, isso é justo? Isso me traz paz? Isso me traz alegria? Se não tem nenhuma dessas prerrogativas, foge do lugar que você está, porque isso é laço, é tribulação, é angústia de alma, né? Como virá o reino de Deus? E aí eu vou ler o último texto, que está em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. Lucas, não é Mateus, é Lucas. Lucas 17, 20 diz assim, o título diz, A Vinda do Reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Você não vai ver fisicamente. Nem dirão, né? Ei-lo aqui, ou lá está.
porque o reino de Deus está dentro de nós, dentro de vós. Haverá um tempo em que desejarais ver o Filho do Homem, não o vereis. E vós direis, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigo, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O reino não está fora. Não busque fora o que está dentro. O que muitas vezes ninguém vê. Por isso que a gente consegue converter sem palavras. Porque ele vem com atos de justiça. Ele vem com atos de misericórdia. Ele vem com atos de amor. Quando você pensa que não vai conseguir, o Espírito Santo vem e te dá força e vigor. Por isso, o Espírito Santo, ele é poder no original. Power. E só ele pode nos fortalecer. Para entendermos que justiça é essa, que paz é essa que excede a todo entendimento, e que alegria é essa que nós vamos sentir, mesmo andando em meio à tribulação.